Ok. Então vamos. Então tá. Então vamos. Boa noite a todos. Ó, a gente vai fazer essa aula assim. Eu tinha separado algumas coisas para a gente ver, coisas práticas que a gente usa aqui. Uma delas é a periodização que eu falei, né? A periodização vai ficar um pouquinho para a próxima. Hoje talvez um pouquinho de exercício resistido, mas a periodização fica para as próximas, porque senão ia ficar muita coisa. Então hoje vamos pegar nesses modelos de tratamento, que são formas da gente usar o que a gente tem para tratar. Ferramenta a gente tem um monte. Falta aprender a usar de forma mais apropriada. Aí aqui é uma forma de raciocínio clínico. Então vamos. Então, ó, o que são modelos de saúde? Então, os modelos conceituais são perspectivas pelas quais podemos enxergar o paciente e direcionar o tratamento. Tá? Como assim? Vamos ver. Os modelos podem ser utilizados isolados ou combinados. E existem vários modelos distintos de acordo com a área de atuação que não se excluem mutuamente, e sim, na maioria das vezes, sobrepõem uns aos outros. Ou seja, você pode melhorar o paciente visando melhorar a circulação dele, visando melhorar músculos, visando melhorar a propriocepção, visando várias coisas diferentes, né? Algumas se sobrepõem, mas nenhuma se exclui. Ok? Então, do começo, como a gente chegou, de onde veio esses modelos, né? Então, o primeiro modelo que apareceu, ou o modelo mais tradicional, que é o modelo médico, né? A medicina ela era muito bagunçada. Quando ela começou a se organizar, tem o que a gente chama de modelo médico, que começou com essa teoria dos germes, né? Lá, até uns 200, 300 anos atrás, não existia germes, não existia micróbio, não existia nada. Então, descobriram isso e começaram a botar tudo em cima dos germes, né? Aí onde apareceu o conceito de lesão e doença. Muitos tratamentos antes dessa época era meio que simpatia, né? Eu li alguns livros da época, alguns tratamentos, por exemplo, um tratamento de coqueluche, que você plantava não sei quantas batatas, botava um cabresto de burro e dava 3 ou 4 voltas em volta da casa. Era assim. Não sei de onde eles tiraram, mas eram umas coisas muito místicas, muito simpatia. Eu acho que é não sei o quê. Aí, quando sistematizou mais a medicina, veio esse conceito de lesão e doença. Então, no modelo médico, o que a gente tem no modelo médico? Ele é centrado no médico, né? O médico é detentor do conhecimento e o paciente é todo passivo. O médico possui o papel dominante nesse modelo e o paciente ele não é responsável pela sua doença. Adoeceu, não é culpa sua, então eu vou tratar a sua doença. Né? Eu não vou te tratar, eu vou tratar a sua doença. E a doença é o fator mais importante. Né? Então, nesse modelo é assim, tem você e tem a sua doença. Então, eu vou tratar a sua doença. Desse jeito. Era assim que era. Algumas heranças que a gente tem do modelo médico. Tem a queixa, a história, o exame físico, os exames complementares, diagnóstico, tratamento e o prognóstico. É o que a gente usa até hoje. Né? Então não é porque o modelo ou é antigo ou não está muito bom, a gente descarta tudo. Tem coisas que dá para pegar. Né? Então isso daqui a gente usa até hoje e eu acho que funciona muito bem, direciona o nosso pensamento. Né? Depois do modelo médico, foi iniciado o modelo biomédico, que é o que mais a gente tem no mundo ocidental todo hoje. Né? Então, o que é o modelo biomédico? Ele tem como premissa que a saúde é uma condição livre de doenças, dores ou defeitos. Né? Quantas vezes vai contar um profissional de saúde que você tem nada? Tá bom, então volta para casa. Né? Esse é o conceito biomédico hoje. Nós, enquanto fisioterapeutas, descendemos da medicina. Então a gente puxou muito o conceito biomédico e incluiu outro que eu vou mostrar mais para frente. Mas o nosso pensamento tradicional de fisioterapia é fundado no modelo biomédico. Então o que a gente tem no modelo biomédico? Ele leva em conta processos físicos segmentados, ou seja, por parte, né? Onde tem problema do ombro, problema do cotovelo, problema do punho, são separados. Então, daí a gente tem anatomia patológica. O que é anatomia patológica? Quando ela surgiu, é você abrir uma pessoa ou um cadáver e ver algum problema ali.
Ah, tem um mioma no útero, estou segurando o útero, estou vendo um mioma. Então, aquilo ali é a disciplina de anatomia patológica, né? Junto com isso veio a histopatologia, então o que você vê no microscópio, né? A olho nu você não vê. Quando você vê a histopatologia, você descobre que inflamação tem infiltrados de leucócito, de macrófagos, mastócitos, e aí você vê outras coisas, você vê necrose, você vê um monte de coisa. Tá? Então isso foi inserido no modelo biomédico também. E as alterações bioquímicas, que é o que a gente não vê em lugar nenhum, que a máquina dá pra gente. Hemograma, leutograma, teste de função renal, tal. Isso descende desse modelo biomédico. Então dá para ver que isso tudo aqui ó, é o que usa até hoje. Quase todos os médicos usam isso até hoje. E muitos fisioterapeutas também. Está com inflamação? Vamos desinflamar. Está com inchaço? Vamos desinchar. Né? Esse é um modelo reducionista, igual eu falei, ele leva em consideração segmentos separados. E vê o corpo como uma máquina, e a partir daí que o tratamento foi baseado nesses segmentos e o surgimento das especialidades, onde eu tenho um médico para coração, um médico para osso, um médico para isso, um médico para isso. Aí a gente tem um fisioterapeuta para ortopedia, um fisioterapeuta para hospitalar, um fisioterapeuta para não sei o quê. Não é ruim, né? Não é uma coisa ruim. Mas dentro daquela área, quando você segmenta demais, né, você já imaginou se você é um fisioterapeuta trata só o joelho? Ah, mas a pessoa tem um problema de pé, causa problema de joelho. Vai para Simone, né? Não funciona tão bem quando a gente leva em consideração isso. Para mim, funciona muito bem para cirurgia. O cirurgião ele tem que ser especialista. Cirurgião de ombro, cirurgião de cotovelo. Por quê? Instrumento separado, técnica separada, congresso separado. É muita coisa que você tem que se aprimorar para fazer a cirurgia daquele lugar. Só você ter um cirurgião ortopédico, geral e plástico, tudo, o cara vai ter 80 anos, né? Então não funciona tão bem. Então, em caso de cirurgia, para mim, funciona bem. Mas você chegar um ortopedista e falar, não, eu só atendo ombro, eu não vejo nada de coluna, perde um pouco a noção do todo, né? Então esse é o modelo biomédico. Então o foco é no tratamento, né? Bem no tratamento, em detrimento da prevenção. Então como eu segmento muita coisa, eu só vejo onde está errado. Se eu não consigo ver muito o todo, não consigo prevenir muita coisa, né? A pessoa chega, não tenho nada, mas procura aí alguma coisa. Fica difícil nesse modelo. Então, você tem uma coisa fácil de achar. Depois do modelo biomédico, veio o modelo biopsicossocial, que provavelmente todo mundo viu isso na faculdade, né? Aí viu isso, aí a maçã jogou fora e depois veio o professor e falou nunca mais, né? Então, hoje a gente vai tentar usar isso daí. Então, o modelo biopsicossocial, aquele conceito que todo mundo já ouviu, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, segundo a OMS. Apesar da gente estudar isso tudo, a gente sempre foca aqui, ou a maioria das pessoas, né? O resto a gente ignora um pouco. Mas lembrando desse modelo biopsicossocial, dá para puxar algumas coisas com pacientes. Né? Acho que eu falei da outra vez que eu já tive paciente que chega e fica só conversando. Tá bom, se ele melhora, tudo bem. Sou psicólogo? Não, mas não custa ouvir. Na verdade, custa a sessão, né? Mas, enfim, dá para ouvir. E levar em consideração o social também, porque, por exemplo, acabei de atender um policial que fez um curso lá, que tem que ficar com um colete, que pesa uns 12 quilos, e 35 dias de curso, e daqui a 3, 4 dias ele vai viajar e vai ficar 4 dias em operação lá com esse colete. Se eu não levo em consideração o social dele, também não funciona. Né? Então, por isso que é importante esse modelo. Então, leve em consideração o biológico, psicológico e o ambiente social. O ambiente social, a gente estende ele para trabalho, família, amigos e relacionamento, basicamente, né? Mas tem algumas outras coisas, tipo trânsito, aluguel atrasado, essas coisas. É um modelo que começou a introduzir o conceito de interdisciplinaridade, que é trabalhar com várias disciplinas diferentes, mas um pouco separadas, cada um no seu foco de atuação. E aí tem outro conceito que está tentando tampar isso, que é o de transdisciplinaridade, que é pegar todas as disciplinas ou áreas de conhecimento, juntar elas e direcionar para o paciente. Entendeu? Então, é igual aqui na clínica, por exemplo, tem a Simone faz palmilha, pessoal da ortopedia e pessoal do Pilates. Aí cada um faz uma coisa separada e ninguém se conversa muito bem. Isso é interdisciplinaridade. Eu estou tratando o paciente na palmilha, eu estou tratando o paciente de reequilíbrio e eu estou dando um exercício físico para ele. É interdisciplinar. Funciona. Seria transdisciplinar.
Se essas três áreas conversassem e chegassem no acordo. Ah, você vai fazer cadeira extensora hoje? Então no Pilates eu não vou forçar tanto quadríceps. Ah, a corrida aqui precisa de mais propriocepção no pé. Então o Pilates pode direcionar isso para lá. Né? Então dá para fazer isso. É mais difícil, mas dá. Tem um resultado melhor. E tem atenção centrada no paciente, né? A pessoa que montou isso, que é o que o SUS tenta passar, falhando normalmente, né? Ela tenta focar a atenção no paciente, mas não é o que a gente vê muito bem, né? Quando a gente vai em alguns lugares, é o modelo biomédico ainda. O que você tem? Tendinite no ombro, tomou um anti-inflamatório, tchau. Isso é biomédico. O biopsicossocial, o que você tem? Tendinite no ombro. Trabalha com o quê? Sou cozinheira, faço doce. Vamos dizer assim, né? Tenho 78 anos. Né? Vai juntando as coisas. Ok? Então, tem o paciente aqui bonitinho. Ó. Aí tem o contexto biológico, que vai ser a saúde física dele, as vulnerabilidades, efeitos de drogas e mais qualquer outra coisa que envolva a questão biológica. Por exemplo, questão genética. A pessoa pode nascer com uma vértebra a mais, com uma vértebra a menos, faltando uma costela, com 3 rins, um monte de coisa pode acontecer. Então, esses são os fatores biológicos. Dentro do que a gente pode mudar, a gente trabalha. A gente trabalha mais em cima disso. E aí o fator psicológico. Isso daqui é bem importante, hoje está se falando muito, mas não se atua muito. Então, habilidades de lidar com situações, ou habilidades sociais, ou relações familiares, ou autoestima e o saúde mental. Eu atendi, acho que hoje de manhã, uma senhorinha que caiu na esteira na academia e não voltou de vergonha. Parou de fazer exercício. Machucou. Aí você fica assim, mas ninguém vai lembrar de você, né? Não é difícil. Mas onde é que está isso? Na autoestima dela, né? Na saúde mental. Conversar com ela, não, vamos, é importante, né? Não precisa ficar com vergonha, os profissionais são profissionais teoricamente, né? Então, trabalhar isso na pessoa. Não custa, a gente consegue fazer. Claro que quem tem muito paciente junto, fica mais difícil. Mas, às vezes, um ou outro precisa de alguma coisa e você consegue fazer isso. Dá para trabalhar isso também. E o social, onde envolve amizades, trabalhos e relacionamentos. Aí você pergunta, Alex, como é que a gente pode mudar isso aqui? Conversa, sugere, fala, olha, você está com problema no casamento? Vamos fazer terapia de casal, frisa a importância, né? Tanto de paciente que eu falo, você precisa de terapia. Eu não sou louco? Eu não sou louco? Né? Não, mas terapia não é só para isso, é para você ressignificar algumas coisas da sua vida, ver de um momento diferente, né? Dar uma melhorada e tal. Explica, conversa, às vezes melhorando isso, as dores melhoram. Né? Os pacientes que a gente não consegue melhorar, às vezes falta esses dois aqui. Né? Pode ser o PhD em biomecânica do movimento de todo lugar, mas às vezes o paciente está para cá. Isso é bom levar em consideração também. Já? Então, saúde e doença são resultados da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Esse cara aqui foi o que propôs esse modelo biopsicossocial. Né? Então, você tendo essa interação desses três fatores, você consegue direcionar um pouco melhor o paciente. Às vezes o paciente não precisa de exercício, ele precisa de desenrolar a vida dele. Né? E a gente chega no modelo que a gente mais usa, que é o modelo biomecânico. Aconchegue-se. O modelo biomecânico ele é um modelo antigo. É um presentinho para ele. Não. Então, o modelo biomecânico. Tudo isso aí, tudo. O lápis também. A gente vai fazer um lápis não, de presente para vocês, porque vai ter mais aulas. Né? O modelo biomecânico é um modelo muito antigo que estava junto lá com o modelo médico para o modelo biomédico, mas é o que a gente usa mais. Então, esse modelo a gente vai explorar mais hoje para aprender a raciocinar isso em cima do paciente. Okay? Então, o que é um resumo de modelo biomecânico? Né? Ele analisa a relação entre comportamento corporal e a gravidade, assim como a organização das cadeias estáticas e cinéticas em relação aos mecanismos antigravitacionais, reflexos espinhais e vestibulares. Complicado esse conceito, né? Então vamos devagar. Ó. A relação entre o comportamento corporal e a gravidade.
Vocês já pararam para pensar que tudo que a gente faz é contra a gravidade? Não tudo, né? Mas no geral, nossas ações, nossos hábitos é contra a gravidade. Então, como é que o seu corpo reage contra a gravidade? É isso que a gente tem que trabalhar também. Por isso que às vezes tem paciente que só faz tudo deitado. Vai melhorar? Vai, mas trava num ponto, né? Então, naquele ponto, você tem que trazer ele para de pé. Ele tem que fazer alguma coisa de pé. Claro que depende da situação, né? Estou colocando no geral. Ou um paciente que fica só na hidro. A hidro é boa? Top. Não tem gravidade. Eventualmente, ele vai ter que sair da hidro para desenvolver mais, né? Pode continuar com a hidro junto e tal, mas essa é uma parte importante para a gente levar em consideração. Assim como a organização das cadeias estáticas e cinéticas em relação aos mecanismos antigravitacionais, que é a mesma coisa. Como é que o meu corpo se porta quando eu preciso usar isso contra a gravidade ou contra alguma resistência? Minha má postura é um problema de mecanismos antigravitacionais. Preciso arrumar a postura para melhorar a coluna? Preciso trabalhar isso contra a gravidade também. Reflexos espinhais. Então, os nossos reflexos espinhais, aquelas coisas muito teóricas que a gente vê em fisiologia, é o que a gente precisa muito. Então, o que a gente tem de reflexo espinhal? Tensão muscular, tônus basal, reflexo de resposta. Tudo isso a gente trabalha também no modelo biomecânico. Okay? E os vestibulares, que é aquela sensação de equilíbrio que você tem também em relação à postura, em relação à gravidade, em relação à sua posição no espaço. Então, como vocês podem ver, isso aqui está falando muita coisa de postura, né? Porque no final, se você não tiver uma postura boa, tudo fica mais ou menos. Então, progredindo. Então, ele possui foco em relação mecânica entre os elementos músculo-esqueléticos e a postura. Então, tem a parte, lembra que eu falei que o modelo biomédico é reducionista? Tem a parte local da relação músculo-esquelético e tem a parte de postura, que é uma parte muito visada nesse modelo. Tá? Não estou falando para vocês tratarem a postura de todo mundo, mas é uma parte importante de ver dentro desse modelo. Vai ter outros modelos, vai ter outras partes diferentes, né? Não tem melhor ou pior, tem o que o seu paciente precisa. A funcionalidade normal e sem dor depende de equilíbrio postural, mobilidade, força e resistência, né? Que é o que a gente trabalha na maioria da fisioterapia. A gente trabalha em exercício, ou muitas vezes em terapia manual também, envolve isso daqui. Tá? Se a pessoa não tem resistência, ela não consegue equilíbrio postural bom. Se ela não tem força, ela não consegue fazer um exercício de mobilidade. Então, isso daí trabalha bastante. Pensa no seu paciente, quando você está tratando ele, o que ele precisa melhorar mais e mais urgente. Às vezes tem um componente que ele precisa melhorar bem, mas não é tão importante. Ele tem outro que precisa melhorar mais urgente. Direciona mais para aquilo. Okay? Aqui, olha que bonitinho. Essa foto antiga de quando começou a aparecer os raio-x, né? Quando a radiografia começou a aparecer, existia concurso de quem tinha melhor postura. E era medido por raio-x. E a mulher foi em primeiro lugar. E como funcionavam os critérios de avaliação. Mas olha como o foco era dado tanto em postura, quando se começou os estudos mais em cima de movimentos, né? Aí descobriu que o raio-x dava câncer e parou com isso. Ainda bem, né? Muitas coisas. Então, dentro do modelo biomédico, a gente vai ter de estruturas músculo, tendão, ligamento e a cápsula, a articulação e a fáscia. Dá para ler, né? Mais ou menos. E esse padrinho tem. Dentro de cada um, a gente vai ter algum tipo de alteração. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês acompanharem? A segmentação por local, para a gente ter o raciocínio e depois colocar isso no global. Então, de músculo. Não estou conseguindo ler. Então, de músculo, a gente pode classificar ele segundo o trofismo, né? Ele pode ser hipertrófico, eutrófico, hipotrófico ou atrófico. Então, o músculo ele pode ser maior, mais musculosa, não necessariamente inteiro, pode ser um lado mais musculoso que o outro, né? Pode ser normal, pode ser mais hipotrófico, né? Com redução de volume, ou totalmente atrófico. Dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, esse trofismo vai fazer falta, né? É bem nítido quando vem normalmente mulheres com dor no joelho, que você coloca a mão perto do joelho aqui, você sente o fêmur direitinho lá embaixo. Não tem trofismo nenhum, ele já considera que aquele músculo não está bom, né? Se identificou? E aí aquilo lá já gera um problema de disfunção femoropatelar. Então,
ainda em cima do músculo. Segundo a força, pode ser um músculo mais forte que o normal, pode ser um músculo normal, mais fraco ou com a força ausente, né? A força ausente é aquele nível 1, nível 0 de grau de força ali, quase não contrai, não tem nada, não tem força nenhuma. A gente encontra isso muito em pessoa imobilizou muito tempo, ou pós-cirúrgico, às vezes vem sem força, zero, né? Então, segundo a força, ele está precisando de força ou não, né? Então, você trabalha isso ou não. Vai ter exercício que trabalha mais para o trofismo, vai ter exercício que trabalha mais para força. Okay? Calma, calma, vamos falar. É glicose. Olha. Pode ser classificado também segundo a resistência. Essa resistência que eu falo não é resistência tecidual, não é se o músculo aguenta a tração, é resistência de repetição de movimento. Pode ser uma pessoa mais resistente, resistente normal, ou sem resistência nenhuma. Então chega a pessoa ali que corre uma maratona, é uma pessoa que tem resistência, né? Chega a vozinha que fala, eu não aguento ir daqui na outra esquina, eu me canso, preciso sentar. Então, falta resistência. Então, se o foco principal do seu paciente é a necessidade de maior resistência, direciona isso para cá. Depois, no finalzinho, a gente vai ver uma tabela onde a gente consegue direcionar um pouco mais os exercícios e dá para aplicar no uso de reabilitação também. E quanto à extensibilidade, né? Aí sim, se o músculo ele pode ser, se ele é bem alongado, se ele tem um alongamento normal, ou se ele é encurtado, né? Na dúvida, tem lá o manual de goniometria da vida lá, então aquilo lá mede a articulação, mas dependendo da posição também mede os músculos, né? A gente pode ter um parâmetro de saber se a pessoa tem um bom alongamento ou não. Ter um bom alongamento não é sinônimo de saúde, né? Então só significa que você não precisa ficar tratando aquele alongamento o tempo todo. E também tem que ver as compensações. Às vezes a pessoa tem um excelente alongamento aqui, eu coloco a mão lá no chão. Aí você vai ver as costas dele e mexe assim, né? Igual uma mesa. Aí você precisa trabalhar, eu sou bem alongado. Aqui não. Aí vai fazer o de piriforme e não dobra nem nada. Então, segundo a extensibilidade. Os tendões. Os tendões, segundo a integridade, ele pode ser íntegro. Essa classificação aqui eu coloquei, deixa eu explicar para vocês. Eu dividi entre menos de 50% de ruptura e mais de 50% de ruptura, ou ruptura total. Tá? Essa é uma classificação genérica, depende do local. Mas, no geral, passou de 50% de ruptura, tem um prognóstico ruim. Com menos de 50% de ruptura, tem um prognóstico um pouco melhor. Tá? Acima de 50%, provavelmente é cirúrgico. Depende do local, mas dá uma base geral, né? Se eu não sei direitinho de cada um, então grava isso, que vale para quase tudo. Se é ruptura total, cirurgia. Não vai funcionar, acabou. A vozinha rompeu o supraespinhoso, não quer operar. Tá bom, nunca mais vou lembrar. Tá ciente disso? Beleza. Não vai jogar vôlei? Não. Então tá bom. Talvez consiga uma compensação de deltóide, trapézio, melhora um pouquinho. Mas sempre vai ficar meio 10 para 3. Tá? Então tem que explicar esse paciente também, porque às vezes o paciente chega e fala, eu fiz um monte de fisioterapia e não melhorou. Sim, então você fala, olha, não tem problema, mas você não vai ter... Explica a situação. Várias vezes. O paciente, depois da 10ª sessão, não lembra de nada que você falou lá na primeira vez. Então, explica de novo, de vez em quando você fala, né? Explica um pouquinho. E o ligamento e a cápsula? Então, segundo a integridade, mesma coisa do tendão, né? Uma classificação geral. Se o ligamento tem mais de 50% ou menos de 50% de ruptura, se ele está íntegro ou se ele rompeu totalmente. Tá? Dependendo do ligamento que rompeu totalmente, perdeu a função. Ligamento cruzado anterior, rompeu tudo, vai ficar bambo o joelho. Muito difícil a pessoa conseguir correr, dar um salto, sem o cruzado anterior, né? Pior ainda. Rompi o ligamento colateral do tornozelo. Tá bom, o resto dá um jeito ali, substitui a função, você consegue, com certos cuidados, correr bem. Tá? Então, dependendo do local, muda o prognóstico. Pode ir. O pessoal já comigo. Isso se estende para a cápsula também, né? Essa cápsula, tanto o ligamento quanto a cápsula, são estabilizadores estáticos, né? Todo mundo conhece o conceito de estabilizadores dinâmicos estáticos? Os estáticos são o que não contrai. Ligamento, cápsula, congruência óssea ou algum outro tecido em volta que segure o local. Pode ser fáscia, pode ser órgão, pode ser qualquer coisa. Mas, basicamente para nós, ligamentos e cápsulas são estabilizadores estáticos.
ou seja, você não muda eles. Os estabilizadores dinâmicos são os músculos, onde ele funciona, ora não funciona, dependendo da situação. Quando você tem insuficiência dos ligamentos, você consegue compensar em parte, dependendo do local, com o trabalho dos músculos, são os estabilizadores dinâmicos. Melhor coisa, melhor exemplo disso é o tornozelo, que eu falei. Rompeu o ligamento, ficou meio bambo, fácil ali, fazendo um trabalho bem feito na parte da perna, com força, resistência, propriocepção, potência, os estabilizadores dinâmicos sobrepõem aquela falta de função do ligamento da cápsula. Isso vale para qualquer articulação. Okay? Então pensa nisso na pessoa que veio com algum laudo de ruptura, ou pós-cirúrgico, ou qualquer coisa. Rompeu tudo, não vai operar? Tá bom. Tem alguns ligamentos que se regeneram sozinhos, outros não. Os ligamentos verdadeiros, que são os soltos, tipo LCA, cortou, não gruda mais. Perdeu, acabou. Né? Os ligamentos capsulares, que estão juntos com a cápsula, que eles são meio ligamento, meio cápsula, se você rompe ele não afasta, né? Então ele tem a possibilidade de juntar certinho. Aí por isso você justifica o RoboFoot para o tornozelo. Ó, rompeu, não vamos operar? Bota a botinha aí. Bota a botinha, legal. Bota a botinha aí e fica aí uns 3, 4 semanas. Aí o ligamento vai grudar um pouquinho, talvez não fique tão bom, mas pelo menos não ficou frouxo. É muito diferente o pé de quem usou um RoboFoot direitinho e não usou, fica muito frouxo. Muito. Quando vocês tiverem alguém, pega o tornozelo e testa um pouquinho assim, vocês vão começar a ver. Quem não cuidou, nossa, o trem parece que vai sair na sua mão. Né? Aí você perde ainda mais a função dele, vai começando a ficar mais insuficiente. E na articulação, a gente pode classificar segundo a amplitude de movimento. Pode ser hipermóvel, normal, hipomóvel ou imóvel. Né? A articulação pode estar totalmente imóvel, pode ser por um processo cirúrgico, pode ser por um processo de doença, tipo artrogripose, né? Vai grudando na articulação, ou pode ser por uma artrose ali, um defeito, alguma coisa pode acontecer ali que a articulação não mexe tão bem. Se a articulação mexe muito, ela fica mais fácil de ser instável. Aí você trabalha com estabilizadores dinâmicos. Se a articulação mexe pouco, você tem uma sobrecarga muscular para fazer aquela articulação mexer ou uma compensação em uma articulação mais próxima. Você precisa melhorar aquela mobilidade da articulação. Às vezes não é exercício de força, às vezes é exercício de mobilidade. E a galera hoje está com muita má mobilidade, porque fica tudo sentado no celular, não faz exercício direito. Não funciona. Sim. Chega, já tratei fisiculturista, grandão, bombadão e tal, a coluna virava assim. Parecia que estava com aquele colete Minerva. Então, trabalho a mobilidade, nossa, melhorou bastante. Né? A mobilidade é bem, bem importante e às vezes relegada de lado. Então, no preço também. E segundo tipo de amplitude de movimento, pode ser artrocinemática ou osteocinemática. Então, osteocinemática são movimentos de flexão, rotação, extensão, inclinação, tudo que a gente trabalha mais no exercício. E a artrocinemática é deslizamento, rolamento e rotação. Ou, basicamente essas três, né? A osteopatia, a quiropraxia, o Maitland, as terapias manuais em geral, trabalham muito bem a artrocinemática. Por isso que é difícil de explicar para o paciente. O que é osteopatia? Eu vou trabalhar só artrocinemática. Né? Uma terapia manual que cuida das disfunções mecânicas, ele vai ficar te olhando, não funciona, né? Então, quando você explica, olha, a sua articulação, ela deveria fazer esse movimento assim. Não tá duro. Então, a gente dá um soquinho, aí melhora, e com isso relaxa os músculos em volta, e dá uma função melhorada. Aí o paciente começa a entender. É melhor quando tem a columinha ou alguma coisinha perto, explica. Então, às vezes o paciente não está evoluindo nos exercícios geral, porque faltou avaliar a artrocinemática. Não é uma coisa que costumeiramente a gente tem na universidade, na graduação, mas nada impede de a gente fazer umas práticas depois, pelo menos nas principais articulações, para melhorar. Às vezes a pessoa está com muita, por exemplo, tem gente de ombro, e o ombro ele está quase pulando para frente. Falta um deslizamento posterior. Né? Aquele teste ortopédico que a gente tem, gaveta anterior e gaveta posterior de ombro, então na gaveta posterior, a gente observa duas coisas, anterior e posterior. Se está íntegro os ligamentos e se ele tem um jogo de articulação, que é a artrocinemática. Não tem, precisa trabalhar aquilo. Sem a artrocinemática, a osteocinemática não funciona. Né?
Às vezes a pessoa está com algum travamento, você está tentando exercício ativo de mobilidade. Exercício ativo de mobilidade é muito difícil devolver a artrocinemática. Por quê? Ah, eu vou lá no Pilates, jogo perna para cá, jogo perna para lá, torço toda a coluna. Se tiver um, dois segmentos que não mexe bem, dificilmente eles vão soltar, né? Ainda mais se o ligamento é rígido, se a cápsula é rígida, se aquilo lá vem de anos para trás, esse exercício ativo não vai funcionar. Aí às vezes precisa de uma terapia manual. Aí onde a gente encaixa a terapia manual e mexe. Ou põe, por exemplo, um rolinho. Ah, você vai deitar no rolinho aqui que vai fazer uma pressão, vai criar uma alavanca diferente. Quando você rolar para cá, ele vai empurrar esse segmento. Aí você consegue trabalhar aquele segmento. Tá? Então lembra sempre, estou com algum problema de osteocinemática, talvez seja problema de artrocinemática. Entendeu? E as fáscias? Pode ser segundo a restrição, né? Ela pode ter um aumento de mobilidade, uma diminuição de mobilidade, pode ter uma aderência ou uma fibrose. Então a fáscia frouxa, normalmente chega naqueles indivíduos que são hipermóveis ou muito alongados. Você vai mexer na fáscia, a fáscia é frouxa em algum lugar, né? Só que às vezes chegam alguns pontos de sobreposição de fáscia que transferem do membro para o tronco ou de algum outro lugar, aquele lugar tende a ser bem restrito. Então, uma hipermobilidade pode criar uma hipomobilidade, tanto na face quanto na articulação, e o contrário, uma hipomobilidade tende a criar uma hipermobilidade. Por isso que a gente estabiliza as hipers e mobiliza as hipo. Okay? Aderência e fibrose, né? Qual que é a diferença de aderência e fibrose? A aderência é quando duas camadas perdem o deslizamento. Por algum motivo grudou ali, né? Então, por imobilidade, falta de exercício, desidratação nutricional, doença, tá? Grudou um pouquinho. A fibrose já é pior, ela cria uma densificação da fáscia, normalmente você sente, né, aquele cordão fibroso duro ali, é uma fibrose maior, ou uma inflamação contínua, acidente, ou cirurgia, qualquer coisa assim. Fibrose é mais difícil de resolver, demora um pouco mais e você não rompe ela completamente, você deixa ela mais funcional. A aderência já é mais fácil. Aquela pessoa que na liberação miofacial melhora bem, provavelmente era aderência, né? Aquela que você tem que assistir 10, 12 sessões ali e tal, e começa a melhorar, provavelmente era fibrose, né? Mais ou menos. E segundo local, pode ser uma restrição facial de mobilidade, uma restrição facial de circulação sanguínea, né, de líquidos, ou uma restrição facial da inervação. A de mobilidade eu já falei. A restrição facial de circulação é aquele membro que incha muito, que está mais frio, que está mais roxinho, né? É os pés diabéticos da vida, né? Tudo isso daí. Então, às vezes a face está atrapalhando aquilo ali, não está circulando bem, e isso atrapalha a recuperação também. Ou da inervação. Pode ser que a pessoa tenha formigamento, parestesia, ou perda de força, alguma coisa, que a face esteja fechando. Por exemplo, tem um canal aqui no quadril, fica por dentro da membrana obturatória, que chama canal de Alcock. É um canal fibroso, que a face fecha ali. Nesse canal sai um nervo, que às vezes a pessoa tem dores nessa região aqui, por conta de estrangulamento desse nervo. Aí é um problema de face que está atrapalhando a inervação. Precisa trabalhar esse canal. Dificilmente em alongamento a gente consegue. É mais na mobilização, terapia manual. Ok? Tudo bem até aí? Dúvidas, comentários, casos clínicos? Alguma coisa? Acendeu um pouco a ideia de vocês em direcionar um pouco o tratamento? Esse aqui leva em consideração essa parte músculo-esquelética, né? Tem outras que a gente vai ver nos próximos capítulos. Tudo bem? Então vamos. Segunda mobilidade. Faltou a face. A segunda mobilidade dela, ela pode ter um problema de compressão, de deslizamento ou tensão. Então, de compressão é quando você comprime ela e ela não cede. De deslizamento é quando você tenta deslizar e ela não desliza. Ou de tensão, quando ela está esticada demais. Onde acontece muita tensão? Tracto iliotibial. Você aperta aqui na frente, fofinho. Você aperta do lado, parece uma tábua. Acontece muito, né? É um problema de tensão do tracto iliotibial que dá aquela síndrome do tracto iliotibial. Mas tem que trabalhar essa face. Um problema de deslizamento também melhora bastante na liberação. Na verdade, esses três aqui melhoram bastante na liberação. Okay? Tá. Tudo bem até aí? O modelo biomecânico ele não se limita até aqui, mas eu deixei um pedaço para a próxima, que eu queria passar esse conceito para vocês, de repetição máxima, né?
Então, o que é a repetição máxima? Repetição máxima, o RM, é uma medida utilizada no treinamento de força para quantificar a intensidade do exercício. Ela se refere ao número máximo de repetições que o indivíduo é capaz de executar com uma carga específica antes de atingir a falha muscular momentânea. Talvez vocês já viram isso, talvez vocês não viram, talvez vocês esqueceram. Então, o que é repetição máxima? Quando eu falo 1 RM ou uma repetição máxima, é o quanto de peso eu consigo erguer uma vez só. A segunda não vai. Acabou a força. Né? 2 RMs, consigo fazer 2, acabou a força. Tá? Quando a gente tem atleta, pessoas saudáveis, não é atleta, né? Que você quer fazer um treino muito personalizado, você quantifica o RM. O paciente não faz isso, né? Você já chega aqui com osteoporose, quebrado, tudo. Levanta 200 quilos aí. Ah, não deu? Põe em 190, vamos ver se vai. Não vai, né? A gente vai mais ou menos. Mas quando a pessoa está boa, saudável, precisa de um treinamento muito bom, aí você quantifica isso para direcionar aquele treinamento. É difícil quantificar, bem difícil, né? Você já fez, né? É chato, é horrível. Pois é. Eu fazia um treino, sim, é chato, demora, cansa, corre risco de machucar, então não é pessoa destreinada, é realmente quem precisa, quer, né, tal. Normalmente você faz no laboratório de fisiologia do exercício, tá? Uhum. Sim, que é aí que a gente faz com o paciente, né? Porque não dá, né? Eu fazia um treino que era quase uma repetição máxima. Na verdade era, né? Era um exercício da ginástica que eu treinava. A gente pegava a barra, o pessoal do CrossFit gosta, né? Balança o corpo e puxa aqui. Como é que chama? Músculo, né? Só que eu fazia ele sem um balanço. Eu pegava a barra aqui e fazia ele isso daqui. E voltava. Eu consegui fazer um por dia só. Aí quando eu tava conseguindo fazer 2, entrou a pandemia e acabou. Agora nenhum. Quando eu fui tentar de novo, não foi. Então tem exercício que dá pra gente trabalhar em cima disso, ok? Então, beleza? Repetição máxima é isso, tá? A gente vai trabalhar em cima dessas fórmulas que o Ian falou. Ó, então a gente pega aqui a porcentagem da repetição máxima. Antes de eu apresentar as tabelas, isso tudo é estimado. Não existe consenso e varia de pessoa para pessoa. Mas funciona muito bem. A maioria das pessoas funciona muito bem. Então, o que a gente tem de uma intensidade baixa, normalmente entre 20% a 50%. Eu não estou conseguindo ver. Não, até aqui, né? Isso. De 20% a 50%. Normalmente a gente tem uma intensidade baixa. Uma intensidade média entre 50, 80 a 70, até 70%. Uma média pesada de 70 a 80, uma pesada de 80 a 90 e uma máxima de 90 a 100. Tem acima de 100 aqui, mas a gente nunca vai chegar a isso com o paciente. Então, deixa lá. Tá? Onde a gente trabalha, como é que a gente trabalha isso? Calma que eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Tá? Como é que a gente trabalha isso? A gente tem algumas coisas em treinamento que você pode direcionar o treino. Então tem o endurance. O que é endurance? Resistência muscular. Tecnicamente chama endurance. O endurance muscular, a gente trabalha ele normalmente na faixa entre os 20, os 50, 60% mais ou menos. Você tem um resultado melhor para endurance. Então se o paciente precisa de resistência muscular, muito peso não vai ajudar ele. É mais peso e menos repetição. Pois está brigando com os cardápios? Onde você trabalha com força, normalmente acima dos 70%. Paciente não, pessoa, né? A pessoa está precisando de força, normalmente você tem que trabalhar com um peso um pouquinho maior. Quando a gente traz isso para o nosso paciente, muda. Porque você não vai pegar uma pessoa que está sem força no supraespinhal, com tendinite do supraespinhal, que tem 60 anos, e botar ele para levantar 10 quilos. Não, vai machucar. Né? Calma que a gente vai chegar até lá. Primeiro entende isso aqui. Potência. Normalmente de potência a gente pega ali entre os 30% até os 80%. Eu falo normalmente porque muda, tá? Calma, a gente vai chegar. Então, potência. O que é potência? Basicamente, potência é força vezes velocidade. Então, quando você consegue imprimir uma força mais rápido, você tem mais potência. Se você precisa trabalhar isso na pessoa, você tem que trabalhar exercício mais rápido. Né? Senão você não desenvolve potência.
Isso daqui é bem interessante da gente aplicar, tanto no paciente muito ruim, quanto no paciente que já vem treinado. O paciente chega aqui e fala, eu faço crossfit 6 vezes por semana, eu faço musculação, eu faço natação, eu faço não sei o quê. Aí você fala, põe um pezinho aí, faz assim, não vai olhar, não sei o que, não volta mais, né? Tive um monte de paciente que falou, Alex, eu desisti da fisioterapia porque eu pego muito mais peso no leg press, aqui fica mandando eu fazer um negocinho assim, não volto, né? Então, tem que direcionar isso para o paciente também. E por último, a gente tem basicamente a hipertrofia. Tem, de forma geral, a hipertrofia não funcional e a funcional. A não funcional normalmente é entre 60% a 80% da carga. E a funcional é acima de 80%. O que seria não funcional e funcional? A hipertrofia do músculo é uma consequência do exercício. A adaptação que o músculo exige, ele traz uma hipertrofia. Descobriu-se que, na maioria das pessoas, nessa faixa aqui, o músculo cresce mais rápido, mas não necessariamente com força. Onde você pega pessoas musculosas que não têm força. Então, uma hipertrofia não funcional. Não é zero funcional, né? É menos funcional. E a hipertrofia funcional é aquela pessoa que vai treinar força, né? Um levantador de peso, que ele é mais musculoso. O aumento do músculo pode vir acompanhado de força, né? Então, depende um pouco do objetivo. Isso aqui não é 1 mais 1 igual a 2, né? Eles se misturam. Então, você vai tendo uma troca da resistência para a hipertrofia e a troca para a força e a potência no meio. Então, se mistura um pouco. Depois, mais para frente, a gente pega as adaptações morfofuncionais e destrincha um pouquinho para tentar direcionar isso para o paciente. Ok? Tudo bem até aqui? Jóia. Então, a maioria dos treinos fica nessa faixa. A maioria do pessoal treina entre 50% e 80%. Por quê? Acima de 80% é um treino pesado. Né? Quem nunca treinou musculação, eu recomendo fazer um pouquinho para sentir, né? Que o paciente passa. Então, acima de 80% é um treino pesado. 80 não é 100, mas é pesado. Né? É pesado. E abaixo de 50, não muda muita coisa, né? Eu costumo brincar com o paciente, às vezes o paciente pergunta, eu faço caminhada, né? Aí, com muita educação, eu falo para ele que caminhada é obrigação, né? Não é exercício. Claro que se você não faz nada, a caminhada é alguma coisa. E aí é onde o paciente chega para a gente, né? Então, na reabilitação, a gente trabalha normalmente nessa faixa. Melhorou, passa para de cima. Então, a pessoa chega aqui, ela chega sem andar. Se não faz nada, faz alguma coisa, melhora. Tem um corolário da fisiologia do exercício que diz assim, quanto mais adaptado um organismo é, menos adaptável ele se torna. Vamos explorar isso. Se você já faz um monte de exercício, se você já é atleta faz tempo, se você já tem um nível excelente de saúde, é muito difícil você aumentar esse nível, porque você já está bem adaptado. Para adaptar mais um pouquinho é difícil. Aí tem o contrário, se você não faz nada, mas nada, uma voltinha aqui na clínica já cansa, né? Vídeos DPOC. Então, aí você trabalha isso junto com a pessoa. E é bem importante nessa tabela aqui de fazer a pessoa entender. Eu faço exercício aqui, mas o meu braço começou a crescer. Não quero ficar musculoso. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, né? Aí você tem que explicar para a pessoa que, olha, normalmente é mulher que fala isso. Olha, você não vai ficar musculosa. É porque você estava num sedentarismo tanto que qualquer abafadinho assim cresce um pouquinho. E precisa crescer um pouquinho o músculo para ele desenvolver as adaptações de resistência, força, tudo e tal. Tem que desenhar isso para algumas mulheres porque ela acha que na primeira semana aumentou um pouquinho, no segundo mês ela tá o fisiculturista. Não vai, nem se quiser, mas nem se tomar bomba. Ele lá é anos, né? Anos treinando e tomando bomba e suplemento e se não tiver a genética não chega nem na metade. Assim, tenta explicar isso para o paciente, porque muitas vezes o paciente abandona o tratamento porque acha que vai ficar musculoso. A que ponto chegamos? Falar, todo mundo na academia quer ficar musculoso, mas a senhora abençoada aqui não quer, né? Então tem que explicar isso. Então, trabalhando mais no paciente aqui, depende de que tipo de paciente que chega. Igual eu falei, chegou um atleta, você não vai trabalhar aqui com ele. Não vai funcionar. Ele já está adaptado, você não vai gerar adaptação nenhuma.
Então, você pode colocar ele mais para cá, né? Igual eu atendi um paciente da Simone que quer fazer uma maratona. Ele corre ali uns 20 km por treino e tal. Vamos botar ele na esteira e falar, corre aí. Não vai funcionar, né? Ah, faz o agachamento com bola que vai 3 de 15. Não vai funcionar, né? Então, vê onde o seu paciente está, o que ele precisa, o que ele precisa e o que é importante, que é necessário para ele. Às vezes o músculo precisa crescer, né? Às vezes é para velhinho. Eu estava conversando com um médico endocrinologista, pedindo a opinião dele, né? Falou, eu ouvi falar que tem um medicamento que chama Decadurabolin, né? É um anabolizante. Ele originalmente foi feito para pessoas magras, raquídicas, com deficiência de força e tal. E funciona muito bem, especialmente para idoso. Você só precisa fazer um controlezinho ali e tal, tem as doses necessárias, e funciona muito bem. Só que, com essa onda de uso indiscriminado de anabolizante, começou a ficar mal falado, né? Mas eu conversando com ele, ele falou, não, Alex, realmente é um medicamento muito bom, a gente prescreve, quase não tem efeito colateral, e o idoso melhora bastante. Então, pega no vozinho aí, às vezes o vozinho tá ruim, de saúde, de músculo, não sei o que, e fala, olha, vai no endócrino, fala que você quer tomar bomba. Então, ajuda bastante, né? Ele até falou, a pena que pararam de vender. Eu falei, não pararam não. A academia lá tem, mas tem, com receita médica também. Então, às vezes, você pode usar desses recursos para melhorar o paciente. Você não, né? Manda para o médico. Ok? Foi pego, foi pego. É ciclo, né? Então, a relação entre a repetição entre repetições e a repetição máxima, né? Então, a gente tem essa tabela grandona aqui, mas é mais ou menos um guia, igual o Ian falou. Não precisa fazer fórmula, né? Tem tabela. Muda um pouquinho de um para o outro, mas é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes não é 6, às vezes é 8, então fica meio parecido, tá? Então, quando a gente pega a pessoa em 100% do RM, ou seja, 1 RM, conseguiria fazer uma repetição. Se a pessoa consegue fazer 6 repetições, ela provavelmente está em 80% do RM. Tá? Se a pessoa consegue fazer 20 repetições, está mais ou menos em 65%. Tá? O que isso daqui é importante? Aquela famosa série de 3 de 15 deveria ser 1, 2, 3, 15, não vai a 16. Deveria ser. Né? Fiz 15. Eu consigo fazer mais 15? Não tem paciente que faz isso? Não, tá leve. Vou fazer as 3 de uma vez, né? Então, aquele peso não está adequado para ele. Mas claro que você tem que ver a condição do paciente. Se está tão leve assim, não está provocando alteração no músculo, não vai melhorar muita coisa, né? Tinha paciente que fazia lá, tá muito leve, aumenta mais. Vou fazer os 3 de uma vez. Não funciona assim, né? Então você vê mais ou menos onde ele está aqui. Eu estou fazendo 3 de 15. Puta, chegando na 14 e não estou conseguindo. Baixa um pouquinho o peso, ou aumenta, né, dependendo do seu objetivo, mas vê mais ou menos onde ele está. É o que eu sempre costumo dizer. Você foi na academia, não tem problema nenhum. Você foi na academia, saiu de lá conversando como se nada tivesse acontecido, provavelmente você não vai ter muita... Durante o exercício, você falando assim... Então, provavelmente pode até servir para manutenção, para alguma coisa, melhor do que nada, claro, mas se você quer ganhar alguma coisa, vai, né? Então essa tabela traz mais ou menos isso. Se você quer treinar mais força, quando eu falo força, não é força de empurrar o molde, é aumentar a força, de verdade, né? Treina mais ou menos até 80%, que aquela outra tabela trouxe, né? Acima de 80%, ou seja, as famosas 3 de 6 a 8, né? Você trabalha mais força. Quando você quer uma potência, ela pode ser trabalhada, na verdade, quase tudo isso daqui. Depende do local onde você está trabalhando e o objetivo que você está querendo. Né? Um corredor de 100 metros, né, tem um objetivo diferente de um lutador, de um maratonista, cada um é um pouquinho diferente. Né? Aqui, nessa tabela aqui, o autor até separou endurance curto, médio e longo. Então, o que seria o curto? Uma coisa mais rapidinha ali, que a pessoa precisa, por exemplo, andar no mercado, no caso de paciente, né? Você não consegue andar no mercado.
É um endurance curto. Não é curto ali e tal. Às vezes a pessoa se contenta. Eu quero ir no mercado fazer compra. Tá bom, vamos trabalhar para isso, né? E o endurance longo, o que seria? As maratonas, Ironmans, coisas mais complicadas, né? E quando a gente pega esse endurance longo, olha aqui embaixo, o último, ó, 30% de RM, mais de 100 repetições, né? Aí onde eu falo para vocês, quando vocês foram na academia, tinha alguém fazendo 3 de 150. Não tem, mas pode. Com o paciente, dá para fazer. Quando você coloca na esteira, anda aí. O que ele está fazendo? 1, 2, 3, 4. Cada passo é uma repetição. 5 minutos. Veio aqui, nesse endurance longo. Vou correr. O endurance começa a trabalhar mais por aí. Entendeu? O paciente precisa de alguma coisa assim, aí você pega o paciente. Tá fácil? Então o senhor vai fazer 3 de 60. Vai trabalhar, vai dar um endurance para a pessoa, vai provocar uma adaptação, né? As adaptações de endurance ou de resistência, elas têm mais a ver com a vascularização dos músculos e a multiplicação de mitocôndrias dentro do músculo. Então você fornece essa mudança do músculo da pessoa para ele ter mais resistência, né? Uma resistência mais de força, depende do número de miofibrilas, do volume do músculo e de uma adaptação neuromuscular. Você consegue mais força. Então, uma lá em cima, por isso que essa diferença, por isso que a força fica aqui em cima e a endurance fica aqui embaixo. Aqui a gente tem um tipo de adaptação no músculo e aqui a gente tem outro tipo de adaptação no músculo. O que a pessoa precisa? Precisa mais de força. Não vou ficar gastando tempo com ela na esteira, né? A pessoa precisa de mais resistência. Não vou querer que ela pegue peso bastante, né? Isso às vezes fica mais difícil no Pilates. Depois a gente vai montar uma só para Pilates. Porque chega no Pilates, às vezes a pessoa precisa de força. É um pouco difícil de fazer força no Pilates. Tem alguns que fazem muita força, alguns grupos que é mais difícil de fazer força, né? Eu preciso fazer um endurance longo no Pilates. Se as séries forem sempre de 10, não vai chegar nesse endurance. Aí é onde você precisa modificar um pouco o sistema, né? E lá, aquela questão da hipertrofia funcional, normalmente ela está mais associada à força, e a questão da hipertrofia não funcional, ela não está associada com nada, né? Está associada com o músculo crescer e ficar bonitinho. Às vezes precisa. Por exemplo, subescapular. Tem uma síndrome que chama síndrome da escápula. Não é alada, snapping scapula, eu não sei como eu falo em português, é tipo raspando, né? Tem um paciente que mexe assim, ele fica sentindo proc, proc, proc. O que é isso? É o osso encostando da escápula, encostando mais na costela. Como é que você melhora isso? Aumenta o volume do subescapular. Ele para de raspar. Normalmente não dói, é só incômodo, né? Você aumenta o volume do subescapular, para de raspar, né? Algumas coisas a gente trata com hipertrofia, né? Aí por isso que é importante saber mais ou menos aonde está. Ok? Beleza? Tudo bem até aí? Então só para completar, o que a gente vai ver depois? Então tem o modelo neuromuscular, de controle motor e cinético funcional. Junto com o biomecânico, eles fecham quase tudo da fisioterapia. Mas a terapia manual é tudo diferente. Mas os modelos de exercício, eles incluem esses daqui. Ok? Então, com isso daqui, com essa parte de biomecânica, tenta observar nessas próximas 2 semanas os pacientes que vocês estão tendo, que tipo de exercício que ele está fazendo e qual que é o objetivo que você tem com isso. Teve um paciente que eu fiz, que é aluno de educação física, e ele é meio grandinho, né? Meio grandinho. Porque eu gosto de musculação, estou fazendo educação física. Joia, pessoa inteligente, tudo e tal. Só que aí lá no meio do tratamento, a gente estava tratando um negócio que não tinha nada a ver, lá, ombro, sei lá o que é. Aí eu perguntei para ele, que ele estava falando de treino, vou fazer isso, vou aumentar peso assim, vou fazer não sei o quê, suplemento isso, blá 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 blá. Aí eu parei e perguntei uma coisa que parece que ele nunca tinha ouvido na vida dele. Eu falei assim, tá, mas qual é o seu objetivo? Porque você não cresce para sempre. Você tem 80 quilos, você quer crescer até quanto? Aí ele ficou parou, pensou assim, tipo, nunca tinha pensado isso na vida, né? É porque a pessoa vai crescer, crescer, crescer e até onde, né? Qual é o seu objetivo? Eu quero crescer até 85 quilos. Aí quando chega lá, não, vamos ter 90, não, vamos ter 95. Não funciona assim, né? Põe um objetivo palpável para o paciente ou para o aluno e faz ele entender esse objetivo.
É igual o pessoal que quer emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer até quando? Quanto que fica bom? Porque assim, vamos fazendo para ver, se você não tem objetivo, qualquer coisa serve, né? Não funciona. Então, às vezes é bom, interessante mostrar esse paciente. A pessoa chegou aqui, o que você está precisando? Eu não consigo andar. Aí depois que ela está andando, não, mas eu não consigo fazer tal coisa. Não, mas peraí, ó, se eu andar a gente melhorou. Agora a gente pode trabalhar outra coisa, não tem problema. Mas deixa isso nítido para o paciente. E traça o objetivo dele. O objetivo é ganhar força na perna. Eu não vou gastar muito tempo com alongamento, né? O objetivo é ganhar alongamento. Não vou gastar muito tempo com exercício de força. Essa é uma coisa meio lógica, mas igual eu falei, o cara lá que fazia musculação faz não sei quanto tempo, está fazendo educação física e tal, ele parou e pensou, não sei. Né? Então, pega o objetivo do paciente, no caso, vocês estão dando o treino para ele, fala qual que é o objetivo que eu quero para ele, esse. Vamos direcionar para esse. Segue mais ou menos essas diretrizes. Claro que aqui o que faltou? Controle motor, se o músculo está funcionando na propriocepção, se ele tem função ou não, é isso que a gente vê numa próxima vez. Ok? Dúvidas até aí? Comentários? Casos clínicos? Então, já está pegando bumbum. Então, terminamos. Obrigado a todos. Isso muda bastante. Ó, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas antes que a Stephanie fuja, ó. Pessoal que veio, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer as reuniões semana sim, semana não, né? Então, duas semanas. Eu vou pegar aulas de algum curso que eu fiz, baixei e tal, e vou botar para quem quiser assistir. Vai ficar por um período ali, no próximo final de semana eu vou mandar o link para quem eu vou selecionar, sei lá, condutas clínicas na dor lombar. Tem uma lá assim, eu vou dar para vocês. Esse link é para vocês assistirem, não é para passar para ninguém, porque essas aulas são de algum curso que eu comprei e não era para estar lá, entendeu? Então assim, assiste quietinho, só, tá? Aí depois eu apago, sem divulgar. Aí depois eu apago do YouTube, tá? E a gente bota outro. Eu vou botar um link privado lá para a gente assistir, para ir melhorando. Se alguém tiver sugestão de alguma aula, tem um monte de aula lá. A gente pega, se for curtinho, às vezes eu ponho duas e deixo. Digo assim, é o momento de dever de casa, tá? E, e a questão da gravação, né? Igual eu falei, pessoal, vou gravar os vídeos, vamos ver se vai ficar bom, depois eu vou assistir. É para quem realmente não pode vir. Ah, meu cachorro morreu, minha mãe. Não, tá. Ah, eu trabalho lá até as 9. Tá, não dá, tudo bem, não deu. Agora, o pessoal que não quer vir por qualquer outro motivo, deixe. Tá? Então, eu vou passar o link da gravação só para quem não tem e tem um motivo muito forte para isso. Mesma coisa, vai ficar um tempinho lá, assistiu, depois a gente apaga. Ok? Aí, dessa forma, a gente vai sempre evoluindo um pouquinho. Se não puder, assiste depois. E depois a gente coloca outras aulas desses outros tópicos. Ok? Então, terminamos. Tchau, Stephanie. Alguma dúvida? Alguma sugestão?